começar em cima da matemática básica. Mas é justamente essa matemática básica que a galera costuma subestimar. E é um erro muito, muito grande das pessoas que subestimam essa matemática básica. Por quê? Foi mal, alguém me ligou aqui. Porque se você for parar para observar, galera, essa matemática básica é a parte que mais cai no Enem. Então, tipo, esse iniciozinho aí, querendo ou não, é a parte que mais aparece lá no Enem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que essa parte de hoje ela é uma parte fácil. A gente vai falar sobre transformação de unidades, vamos falar sobre sistema, sistema de numeração decimal. Isso aí é bem tranquilo. Por quê? Porque isso é um assunto do ensino fundamental. Mas qual que é o problema? As minhas 4 primeiras aulas, não sei se você já viu lá o calendário, mas eu começo com sistema de unidades e sistema de numeração. Segunda aula, razão e proporção. Aula 3, relação entre grandezas. Aula 4, porcentagem. Só nas 4 primeiras aulas eu vou falar para vocês que isso equivale mais ou menos a umas 12, 15 questões lá do Enem, em 4 aulas. Tipo, são um tema relativo a 12 a 15 questões. Então, é a parte básica, galera? É. Só que é aí que você tem que dominar, tipo, porque isso cai demais, isso cai pra caramba. Então, você tem que dominar essa parte básica aí do conteúdo, beleza? Então, toda aula, qual que vai ser o nosso esquema? Só para quem ainda não entendeu qual que é o processo. Toda aula, nosso encontro teórico, o que, que eu faço? No encontro teórico, galera, eu sempre vou explicar a teoria, explico a teoria para vocês. Expliquei a teoria, fiz os exercícios série aula. O que, que você vai fazer? Você tem uma bateria de exercícios série casas para fazer em casa. Por exemplo, eu acho que nessa aula de hoje eu coloquei para vocês 30 questões na série casa. São 30 questõezinhas que você vai ter para fazer após a aula de hoje. Ah, mas professor, preciso fazer tudo hoje à tarde? Claro que não. Galera, se você parar para pegar o calendário lá, o meu plantão de dúvida dessa aula vai ser na segunda-feira à noite. Então você vai ter o sábado à tarde, você vai ter, além do sábado à tarde, você vai ter o domingo por completo, e você ainda vai ter, além do domingo, você vai ter a segunda até a noite para você fazer os exercícios. Eu coloquei, eu estava vendo aqui, são 20 questões na série casa que eu coloquei, mais 5 questõezinhas de aprofundamento. Então, na verdade, nesse material aí você tem para fazer em casa 25 questões, beleza? E aí o que, que você vai fazer? Vai marcar as suas dúvidas, marcou as dúvidas, lá no plantão de dúvida da segunda-feira, você vai tirar suas dúvidas. Então, o plantão ele serve justamente para isso. Eu vou chegar aqui e vou falar quais são as dúvidas de vocês. Você vai falar as dúvidas, eu vou anotar no quadro e eu vou corrigir as questões que você travou. Geralmente, galera, o plantão ele rende bastante, que geralmente as dúvidas das pessoas acabam coincidindo. Então, geralmente, o pessoal da turma extensiva que está assistindo a aula com a gente hoje, eles podem até confirmar aí. Geralmente, no plantão, eu consigo resolver, tirar todas as dúvidas. Geralmente. Só que, por exemplo, esse material ele foi todo reformulado em relação à turma extensiva. Então, vocês vão ver que a próxima aula, por exemplo, ela já vai para o site hoje, depois da aula de hoje, que é a aula 2. Galera, a série casa, como é uma aula de razão, proporção, divisão em partes proporcionais, tipo, eu coloquei na série casa, sei lá, 30 questões, mais aprofundamento. Acho que tem 40 questões na série casa. Ou seja, a próxima aula vai ser na quarta-feira e o plantão de dúvidas vai ser no sábado, seguindo o calendário. Você vai ter de quarta até sábado para fazer essas 30 questões. Então, sempre vai ser nesse combinado. Beleza? E aí, galera, eu jogo sempre a real para vocês. No primeiro dia de curso, eu já jogo a real. Quem é da turma extensiva, quando a gente começou lá na aula presencial ainda e tal, eu sempre falo desde o primeiro dia. Meu objetivo, eu não quero ganhar dinheiro fácil. Esse não é o meu objetivo. Tipo, o meu objetivo é fazer você aprender. Agora eu jogo muito a real pro cara. Se você não praticar em casa, não fizer os exercícios série casa, tipo, você vai estar me dando dinheiro à toa. Você vai até entender tudo que eu vou falar aqui na aula, vai compreender tudo certinho, beleza. Só que se você não praticar, cara,
esquece, não vai valer a pena para você. Por quê? Porque o objetivo é que você tente fazer os exercícios. Só assim você vai ter um resultado satisfatório, beleza? Detalhe, outro detalhe, galera. Eu vou fazer sempre um simulado. Eu pretendo fazer um simulado de 4 em 4 aulas. Ou de 5 em 5. Fiz as 5 primeiras aulas, dá mais ou menos um mês. Faço um simulado de verificação das 5 primeiras aulas. Faço as 5 próximas. Aí, sempre de 5 em 5, eu vou fazendo um simulado. E o conteúdo do simulado vai ser sempre cumulativo, beleza? Então vamos lá, galera. Ficou com dúvida? Para a aula, não precisa ficar com vergonha. Eu vou repetir aí trocentas vezes aí que você quiser, beleza? A gente vai falar ali sobre o sistema de unidade e medida, galera, que vai ser, então, o primeiro tópico que nós vamos falar aqui na aula de hoje. Pessoal, eu sei que tem muita gente que sabe esse negócio aqui de có e salteado, mas é o que eu falei. Galera, se você erra uma questão desse assunto lá no Enem, você tá morto. Porque lá no TRI vai fazer a sua nota ter uma queda do caramba. Então, reparem que o material, eu dividi ele está dividido por assunto. Por que, que eu prefiro dividir por assunto? Porque imagina vocês hoje, você vai fazer, juntando a série aula com a série casa, 41 questões de sistema de unidade, sistema de numeração decimal. Cara, não tem como aparecer alguma coisa no Enem desse assunto que seja diferente do que você vai ver aqui hoje. Então você vai ficar craque nisso. Ah, beleza. E em cima desses assuntos eu estou trabalhando algumas habilidades daquela matriz lá de competências e habilidades do Enem. Beleza? Então, ó, sistema de unidade de medida é o primeiro assunto aqui da aula de hoje. E no sistema de unidades de medida, galera, eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou falar sobre unidade de comprimento. Então, sistema de unidades de medidas. E aí a gente vai falar ali sobre unidade de comprimento. Vou iniciar então, galera. Posso colocar aqui a unidade de comprimento. É o meu primeiro tópico. Galera, isso aqui vai ser fundamental para você, tanto na matemática, quanto na física, quanto na química. Então, é importantíssimo. É um dos assuntos aí que são bases lá na matemática. Mas olha só, eu costumo sempre falar o seguinte, que ao longo do tempo, galera, os homens eles tiveram a necessidade de se locomover. Como assim necessidade de se locomover? O cara saía para caçar. Ele tinha que saber a distância de ida até o ponto de caça, assim como a distância de volta também. Só que como que ele media essa distância na época? Sei lá, de repente o cara media através dos passos, por exemplo, a quantidade de passos que ele deveria ir até, que ele deveria dar até o local de caça, por exemplo. Assim como vocês já perceberam que existe uma medida que ela é bem antiga e os americanos utilizam bastante, que é a medida PES. Essa medida PES, galera, na verdade pegaram o tamanho de um pé de um cara e mensuraram o tamanho do pé desse cara e virou um tamanho padrão. E a gente chama de um pé. Um pé seria o comprimento, seria uma distância, um comprimento, que é um tamanho de um pé de um cara que eles utilizaram como modelo, por exemplo. Sei lá, ainda tem o polegar ainda, as polegadas. Medir a polegada de um certo cara e falaram que a partir de agora uma polegada, sei lá, se eu não me engano, é 2,4 centímetros. Assim como foram padronizadas outras medidas, o metro, submúltiplos de metro. Então, houve a necessidade de criar um sistema internacional de unidades. E aí, nesse sistema internacional de unidades, existem algumas medidas ali que são importantíssimas para a gente. Nós vamos falar sobre unidade de comprimento e os submúltiplos das unidades de comprimento. Beleza. Quando eu falo de unidade de comprimento, galera, a unidade mais importante que eu tenho que ter em mente é o metro. Então, vou colocar ali o metro. Isso tem tudo no seu resumo, galera. O metro, quais são os submúltiplos do metro? Decímetro, posso colocar ali, centímetro e milímetro. Esses são os submúltiplos do metro. Mas vem cá, ainda existe o quilômetro, posso colocar aqui, hectômetro, e posso colocar ainda o decâmetro. Vou colocar aqui só para ter mais espaço, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Então, essa seria a sequência ali das unidades de comprimento.
o metro, que é o principal, e os submúltiplos do metro. Para que serve o submúltiplo, galera? A minha altura eu posso medir ela em metros. Eu tenho 1,72 metros. Mas compensa para mim, galera, medir esse pincel, por exemplo, em metros? Não, eu meço esse pincel em centímetros. Por exemplo, o fio de um cabelo, galera, a espessura de um fio de cabelo é em milímetros, por exemplo. Então existe o metro e existe os submúltiplos do metro para medir outras distâncias. Por exemplo, a distância daqui até Colatina, por exemplo, eu sei que eu não consigo medir em metros. Na verdade, até consigo, mas se torna inviável. Aí o que eu faço? Eu vou medir em quilômetros, beleza? Galera, mas nessa sequência, eu não sei se você lembra muito bem. Naquela sequência aqui, nós sabemos o seguinte: toda vez que eu ando para o lado direito, galera, naquela sequência, eu vou multiplicar por quanto ali é? Andou para a direita, você sempre vai colocar no seu caderno que você vai multiplicar por 10. Ó. Então, toda vez que eu ando com a setinha para a direita, eu multiplico por 10 ali. Pronto, está aqui, então, sempre multiplicando por 10. Ó. Então, já sei que quando eu ando para a direita, eu vou multiplicar por 10. Galera, e quando eu ando para a esquerda? Quando eu ando para a esquerda, eu vou dividir por 10. Ó. Então, vou colocar aqui. Nós dividimos por 10. Tranquilo, galera? Andou para a direita, multiplica por 10. Andei para a esquerda, eu divido por 10. Isso é muito simples, galera. Não tem mistério. Então, essa é a primeira sequência de unidades de medidas ali. Eu nem vou anotar, porque isso já tem na sua apostilinha aí, na apostila da aula 1. Mas você deve ter percebido, galera, o seguinte: alguns detalhes ali. Quais são esses detalhes? Só voltar aqui para a minha tela principal. Quais são os detalhes ali que você tem que perceber, galera? Que esses caras aqui, eles recebem nomes, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, beleza? Pronto, tá até aí na sua apostila. Isso aí já tá observação lá. Mas olha só, tem várias pessoas, galera, que utilizam frases para memorizar aquilo ali. Sei lá, posso colocar aqui K, H, D, M, D, C e M ali. Posso colocar ali, sei lá, o K, eu vou até colocar bem assim. O K, eu vou chamar aqui, sei lá, de cada, ó, cada, vou colocar aqui, homem de H, então cada homem. Aqui esse D eu vou chamar desse. Então, cada homem desse mundo. O M é de mundo. Foi mal. Eu misturei as frases aqui. Eu ia inventar uma outra frase aqui, mas não vou inventar, não. Vou usar a que eu uso tradicionalmente. Porque tem uma que o pessoal usa cada homem desse mundo, mas eu vou utilizar a que eu gosto mesmo. Ó, o K eu vou colocar bem assim. A Karen, hoje, de H, distribuiu, de D. Então, Karen hoje distribuiu. O M, muitos doces, de D ali. Então, muitos doces com mel. Beleza? Eu ia fazer uma outra frase ali, mas eu não vou fazer não, beleza? Ó, Karen hoje distribuiu muitos doces com mel. Beleza? Tranquilo, galera? Alguma dúvida ali? Então, só com as iniciais ali. Karen hoje distribuiu muitos doces com mel. Beleza, então já coloquei a minha sequência de unidades. Está ali minha sequência de unidades ali separada. Já sei, então, que quando eu ando para a direita, eu multiplico por 10. Quando eu ando para a esquerda, eu divido por 10. Quero gravar aquela sequência? Karen hoje distribuiu muitos doces com mel ali. Tranquilo, galera. Já peguei ali, então, já sei como que funciona a unidade de comprimento.
Já sei como que funciona a unidade de comprimento? Já. Então, eu quero fazer um exemplo com vocês. Eu já vou começar, então, pelo primeiro exemplo da aula de hoje. Por exemplo, lá na página, galera, de número 6 do material, eu quero fazer com vocês a questão de número 1. Ó. Então, página 6, nós vamos lá para a questão de número 1 da série aula. Então, beleza, vou colocar aqui a página 6, questão de número 1. Se liga no detalhe que ele está colocando ali para gente, galera. O problema fala bem assim, o Marcelo viaja de avião quando, pelo alto-falante, o comandante do voo deu uma série de informações técnicas. Entre elas, a de que estavam voando a uma altitude de 18 mil pés. Como está acostumado com o sistema métrico decimal, Marcelo ficou curioso e, assim que chegou ao seu destino, fez uma pesquisa e descobriu que a unidade de medida pé equivale a aproximadamente 30 centímetros. Então, determinou que a altitude em metros do avião era quanto? Opa, galera, olha só. Olha que maneiro. Ele falou a altitude do avião em pés. Depois que ele falou a altitude do avião em pés, galera, ele deu uma relação entre um pé e centímetro e ele está querendo saber a resposta em metros. Então, olha o que nós podemos fazer. Eu vou colocar bem assim, ó. Na relação que o problema me deu, um pé, ele equivale a quantos centímetros? Ó? 30 centímetros, vou colocar ali. Um pé, 30 centímetros. Mas qual que é a altura daquele cara, galera? A altura daquele cara é 18 mil pés. Ó. Ele está voando a 18 mil pés. E 18 mil pés equivale a quantos centímetros? Ó? X centímetros, beleza? Então, um pé está para 30 centímetros, 18 mil pés vai estar para quanto ali? É isso que nós queremos saber naquele caso. Mas olha só, galera, experimenta chegar aqui e multiplicar esses caras cruzados. Quando eu multiplico aqueles caras cruzados, 1 vezes x vai dar x. E aí eu tenho 18 mil vezes 30. Então, vou colocar aqui 18 mil vezes 30. Vem cá, galera, 18 mil vezes 30. Você consegue falar ali para mim numa boa quanto que vale aquele cara? Este cara aqui, você pode colocar que é igual a 540 mil. O que, galera? A 540 mil centímetros. Mas, professor, eu estou querendo saber a resposta não em centímetros, eu estou querendo saber a resposta em quê? Em metros, galera. Olha o que você vai fazer então. Ó. Você vai pegar de centímetros, essa casinha aqui, e vai transformar para metros, beleza? De centímetros para metros, galera. Quantas casinhas você tem que andar ali? Responde aí para mim no chat. Quantas casinhas eu tenho que andar da esquerda para a direita? Não são duas? Ó, duas para a esquerda, então é dividir por 10 duas vezes. Ó. Galera, dividir por 10 duas vezes é a mesma coisa que tirar 2 zeros ali. Então, vou colocar ali que a minha resposta, posso colocar ali, isso aqui vai ser 540 mil, dividido por 10 duas vezes, posso colocar ali então rapidamente. Quando eu divido aquele cara por 10 duas vezes, é só cortar 2 zeros ali daquele número. Então, posso colocar então, ó, cortando 2 zeros, ó, simplificando aqueles caras ali e sumindo com aquela parte ali, fica 5.400 metros ali. Pronto, 5.400 metros. Esta seria, então, a resposta da minha questão. Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então vai lá, você vai cair matando agora na questão de número 2. Rapidinho, 2 minutinhos para você pensar na 2, para eu poder corrigir ele com vocês. Então, questãozinha de número 2. Repito, galera, isso não precisa copiar que tem lá no seu material. Então, questãozinha de número 2. Só tempinho para você dar uma olhadinha nela para que eu possa corrigir. Vou dar um tempo para você dar uma lida tranquilamente para que a gente possa avançar ali, beleza?
Então, um tempinho só para vocês tentarem. Primeiro que resolver aí, galera, fazendo um favor, só dá um ok ali. Só me dá um ok para ver se eu já estou liberado para fazer. Talvez você deve estar pensando, ah, professor, mas o que tem a ver ali, por exemplo, está falando de grama, de quilograma. Por quê, galera? Olha só. Vou fazer aqui um resuminho para o número 2. Quando você fala dessa sequência de unidade de medida de comprimento, essa sequência ela acaba se repetindo algumas vezes para a gente. Ah, como assim? Professor, você está falando de comprimento e já quer fazer uma questão de gramas? Falando sobre gramas? Galera, mas por quê? Porque o raciocínio é o mesmo. Ó, quilograma, hectograma, decagrama, posso colocar ali grama, decigrama, centigrama e miligrama. Reparem que a frase é a mesma, galera. Ó, Karen hoje distribuiu, só que aqui não é M, né? Só que ó, G, doces com mel. Só vai mudar o cara aqui do meio. Porque antes era KM, HM, DAM, MDM, por aí vai. Agora vai ser KG, HG, DAG, GDG e por aí vai. Beleza? A sequência é exatamente a mesma. Mas se liga, galera. No segundo exercício, se você dá uma olhada, olha o que ele coloca ali pra gente. No Brasil, uma família de classe média joga, em média, 500 gramas de alimentos por dia. Joga fora, né? 500 gramas de alimento por dia. Se 1 milhão de famílias reduzirem pela metade essa quantidade, a comida economizada seria suficiente para alimentar 260 mil pessoas. Com base no texto apresentado, uma pessoa poderia comer por dia, em quilogramas, aproximadamente quanto ali? Vamos lá, galera, olha só. Olha, ele está falando uma historinha que no Brasil, por dia, quanto de alimento que as pessoas jogam fora? Eu posso colocar ali que são 500 gramas de alimento. Ah, beleza. Então, ó, hoje as pessoas elas jogam fora 500 gramas. Vou colocar aqui no cantinho, então. Ó. Hoje as pessoas estão jogando fora 500 gramas. Beleza. Só que eu quero mudar isso. Por quê? Porque o problema fala bem assim. Se 1 milhão de famílias reduzirem pela metade essa quantidade, opa, hoje era 500 gramas, galera. Depois que eles reduzirem pela metade, após a redução, quantas gramas vai ser o desperdício? Fala aí para mim. Você consegue falar aí para mim quantas gramas após a redução que eles vão desperdiçar, galera? 250, show de bola. Então vou colocar bem assim. Após a redução, 250 gramas. Beleza. Isso, galera, é 250 gramas. Quantas pessoas que desperdiçam 250 gramas? Você consegue falar para mim, galera? Não é uma pessoa só? Ó, na verdade, ó, no Brasil, uma família joga fora 500 gramas de alimento por dia. Tá aqui. Após a redução, cada família vai jogar fora 500 gramas. Mas olha o que ele falou. Ó. Se 1 milhão de famílias reduzirem pela metade essa quantidade, a comida economizada seria suficiente para alimentar 260 mil pessoas. E ele fala, com base no texto, uma pessoa poderia comer por dia em quilogramas aproximadamente quanto? Primeiro, galera, eu tenho que descobrir quanto que vai ser desperdiçado. Uma família, eu posso colocar bem assim, uma família, ela desperdiça 250 gramas. Ó. Pronto. Então, essa seria a minha informação. Mas eu não tenho só uma família, galera. Eu tenho quantas famílias no total? Ah, no total eu posso colocar bem assim, que eu tenho 1 milhão de famílias. Ó. Então, ó, 1 milhão de famílias, nós podemos colocar aqui, vai desperdiçar X gramas. Ó. Então, poderia colocar ali daquele jeito, beleza?
Ah, então vamos achar qual que é o total de gramas, galera, que eles poderiam ali, na verdade, desperdiçar ao longo daquele tempo. Então, uma família 250, 1 milhão de famílias vai ser X. Quando eu multiplico esses caras aqui cruzados, galera, fazendo aquelas continhas ali cruzadas, olha como que vai ficar. 1 vezes X vai dar X, e aí eu tenho 250, acrescento quantos zeros no final ali quando eu multiplico por 1 milhão? Acrescento 6 zeros ali no final. Pronto. Essa vai ser a quantidade de gramas que vão ser desperdiçados ali ao todo. Mas, galera, pensa comigo. Essa quantidade, ao invés de eu desperdiçar, eu quero distribuir entre 260 mil pessoas. Vamos distribuir ali aquele negócio entre 260 mil pessoas, galera? Ah, beleza. Então, ó, quanto receberia cada pessoa? Vou colocar aqui, ó. Quanto receberia cada pessoa? Vou colocar, então, a quantidade que receberia cada pessoa. É eu pegar aqueles 250 milhões, não pego aquele cara ali, 250 milhões, e eu vou dividir esse cara por 260 mil. Tá aqui, porque são 260 mil pessoas. Pronto, pego aqui e divido por 260 mil. Tranquilo, galera? Então, tô fazendo as minhas continhas ali tranquilamente. Mas se liga só, galera. Quando eu faço aquelas continhas, eu gostaria que você falasse para mim o seguinte. Esses caras aqui eu posso simplificar. Ó. Eu posso cortar aqui e colocar mais ou menos assim. Estou cortando ali 3 zeros, cortei aqui também. Alguém consegue me falar quanto que vai dar o resultado daquela divisão, galera? Se alguém puder falar ali quanto que vai dar o resultado daquela divisão, eu creio que vai dar 1, alguma coisa. É porque, Vitória, pensa comigo. Cada família, ela desperdiçava 500 gramas, certo? Ó, no Brasil, uma família de classe média joga fora, em média, 500 gramas de alimento por dia. Se 1 milhão de famílias reduzirem pela metade essa quantidade, opa, se era 500 gramas, quando eu reduzo pela metade, vai ser quantas gramas? 250, beleza? Então, por isso que é 250 gramas. Ele está reduzindo pela metade o desperdício ali daquele negócio. Tranquilo? Por isso que é o 250, porque ele reduziu o desperdício pela metade. Metade de 500, 250. Show. Galera, vem cá. Dá quanto essa continha aí para mim, fazendo um favor? Aquele cara ali, é 2.500 dividido por 26. Se alguém puder fazer aquela continha ali para mim. Vai dar 961,5, é isso mesmo? Certeza, galera? Sim, né? 961,5 gramas, ó. Gramas. Mas eu tenho que transformar esse cara para quê mesmo, galera? Para quilograma. Ó, eu tenho grama e vou lá para quilograma. 1, 2, 3 casas, ó. Três casinhas para a esquerda. Reparem que a vírgula está aqui, galera. Se eu tenho que andar 3 casinhas para a esquerda, olha como que vai ficar aquele negócio ali. 1, 2, 3 casinhas. Ó. A vírgula ficou antes do 9. Então, vírgula 961,5, só que vai ficar um zero à esquerda aqui dessa vírgula, né? Beleza? Então, 0,9.615 quilogramas. Só que isso aqui é aproximadamente quanto, galera? Aproximadamente 1 quilograma. Beleza? Tem a resposta ali, aproximadamente 1 quilograma. Tranquilo, galera? Alguma dúvida naquele negócio ali? Simples, né? Não tem mistério não, né? É bem de boa. Vou utilizar o raciocínio agora na número 3. Eu gostaria que você desse uma olhadinha, fazendo um favor na questão de número 3. Dá uma olhadinha rápida ali na número 3 para a gente conseguir prosseguir. Então, questãozinha de número 3. Ó. Então, gostaria que você olhasse a número 3 ali para eu poder fazer com vocês. Então, questãozinha de número 3.
rapidinho ali para vocês tentarem fazer. Então, questão de número 3. A número 3 ainda trabalha com unidade de medida de comprimento. Vocês vão conseguir matar, eu acho que mais de boa. Tipo, não tem para onde fugir, galera. Isso cai bastante, cai muito. Vou esperar vocês fazerem a número 3. Podem ficar tranquilos. Três casas, isso, exato. 3 casinhas, ó. 1, 2, 3. É porque enchi a medida, ó, chama medida em gramas, tá? Aqui é a medida em gramas. Eu quero transformar para quilograma. Ó, quilograma, hectograma, decagrama, gramas, ó. 1, 2, 3 para a esquerda. Ó, 1, 2, 3 para a esquerda, beleza? Andei 3 casinhas para a esquerda. Então foi isso que eu fiz. Andei 3 para a esquerda aqui, ó. 1, 2, 3. Andei 3 para a esquerda no resultado. 1, 2, 3 ali. Beleza? Número 3, galera. A questãozinha de número 3. Olha o que ele fala aí na historinha. A necessidade de medir é quase tão antiga quanto a de contar. Quando o homem começou a construir suas habitações e desenvolver a agricultura, precisou criar meios de efetuar medições. Para isso, ele tomava a si próprio como referência. É o que eu estava falando com vocês no início da área, da aula. Foi assim que surgiram unidades de medidas tais como o polegada e o pé. Veja os seus valores correspondentes em centímetros. Uma polegada é 2,54 centímetros. Um pé, 30,48 centímetros. Durante um voo, o piloto informou aos passageiros: um avião está a uma altitude de 30 mil pés. Naquele momento, a altitude desse avião em metros era quanto? Opa, falou que estava a 3 mil pés. Mas, galera, vem cá. Quanto que vale a medida de um pé? Um pé, você já sabe ali que ele colocou no problema. Um pé equivale a 2,54 centímetros, beleza? Um pé, 2,54 centímetros. Isso é dado do problema, galera. Não estou fazendo nada de novo, beleza? E aí ele coloca bem assim, ó. Desculpa, 30,48, obrigado. 30,48 centímetros. Eu estava vendo uma polegada, né? Então, um pé é 30,48 centímetros. 3 mil pés, galera, vai ser quantos centímetros? Ó? 3 mil pés vai ser x centímetros. Tranquilo, galera? Então, a um pé é 30,48, 3 mil pés é x centímetros. Posso colocar daquele jeito ali. Mas, galera, agora, multiplica cruzado aquele negócio ali, depois que você armou a regrinha de 3. X vai ser igual a 3 mil vezes 30,48. Vem cá, galera, quanto que vai dar 3 mil vezes 30,48? Fala aí pra mim, quanto que vai dar aquele produto ali?
Se alguém puder falar ali, 91.440. Show. 91.440. O que, galera? Posso colocar ali que é centímetros. Ó. Mas o programa falou bem assim. Olha o que ele fala no enunciado. Logo naquele momento, a altitude do avião em metros era quanto? Ele quer saber esse cara em metros. Galera, lembra lá? Eu falei que você tem que memorizar a sequência de unidade de medida. Como que você vai memorizar a sequência de unidade de medida? Você pode colocar aí no seu caderno quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Beleza? Galera, vem cá. De centímetro para metros. Vamos. Pessoal, só um minuto. Deixa eu colocar aqui no modo silencioso aqui, que tem um número de São Paulo que está me ligando trocentas vezes. Só colocar aqui no modo avião aqui para ninguém me ligar. Só um minutinho. Sério, eu tinha mudado de operadora da Vivo para Claro. Na Vivo acontecia muito isso. Agora eu mudei para Claro. Mudei no plano antigo, ainda estava de boa, ninguém me ligava. Mudei de plano, não sei o que aconteceu, que me ligam trocentas vezes por dia, número de São Paulo, e toda vez que eu atendo, desligam na minha cara. Então vamos lá. Aqui eu quero transformar ali para metros aquele negócio. Andeia. Uma, duas casinhas para a esquerda. Uma, duas. Opa, vamos lá então. Ó. Vou andar duas para a esquerda. Uma, duas, que é a mesma coisa que dividir por 10 duas vezes. Então, ó, foi uma, duas. Que número que vai ficar ali, galera? 914 e 40. O que ali? Metros. Pronto. Essa é a resposta ali da questão. 914,40. Só que, galera, tá certo essas contas aqui? É isso mesmo? Só confere para mim. Tá assim? Ah, ele colocou 914,4. Eu que viajei aqui, esqueci do zero. Tá certinho. Beleza? Show, galera. Simples, né? Não tem mistério, não. Falamos sobre unidade de comprimento. Por que eu sempre costumo com um sistema de unidade, galera? É prática, exatamente, Vitória. Isso aí é prática. É você praticar, exercitar. Eu sei que esse assunto ele não é um assunto prazeroso na matemática. Eu já jogo a real para vocês. Por quê? Porque isso é mais trabalho mecânico. É menos raciocínio e mais prática mesmo. Praticar, exercitar. Mas por que toda vez eu começo o curso com esse assunto? Porque, tipo, na biologia não, na química você vai precisar disso. Na física você vai precisar disso. Na matemática você precisa pra caramba. Então, isso aqui, galera, vai ser a base para você fazer muita coisa. E às vezes o cara até domina química. Só que o cara não sabe, tipo, ele sabe o conceito químico, sabe lá falar de soluto, de, sei lá, de solução, essas coisas, mas quando chega em transformar a unidade, ele agarra. Assim como lá na geometria espacial, o cara começa a se confundir de centímetro cúbico para milímetro, de decímetro cúbico para decímetro e por aí vai. Tem nessa matéria também. Geralmente, Marina, eu nem falo, eu nem cito isso durante a aula, não. Por quê? Porque essas medidas, geralmente, eles colocam as relações numa tabela. Tem um exercício que eu acho que eu coloquei aí sobre isso. Mas as relações, por exemplo, que não são muito usuais, ele costuma falar bem assim: ah, considere um giga igual a tantos mega, um mega igual a tantos bytes, um alqueire que a gente não está acostumado a mexer com alqueire, porque alqueire
é mais o pessoal da roça que domina, né? Então, um alqueire é igual a tantos hectares, por exemplo. Então, essas medidas que não são muito usuais, ele vai falar para a gente. Isso, exato, Gabi. Exato, perfeito. Certinho. Essas que não são muito usuais, ele vai falar para a gente. Então, podem ficar tranquilos, galera. Pessoal, assim, de primeira aula, eu já te falo o seguinte: se você seguir o material à risca, fizer tudo certinho, participar dos plantões de dúvida, tirar as suas dúvidas, não tem como dar errado. Vai dar certo, você pode ficar tranquilo. Eu não sei se a Maria está por aí ainda. Deixa eu até ver aqui. A Maria, ela está presente aí. A Maria, ela é prova viva aí de uma pessoa que evoluiu bastante do ano passado, do ano retrasado para esse ano. O plantão também vai ficar gravado. Todas as minhas aulas vão ficar gravadas, Brunão. Até os plantões. Maria, só responde no chat para mim, se você estiver me ouvindo. Quanto que você aumentou do ano retrasado para o ano passado em pontuação e em número de questões? Se você estiver me ouvindo aí. Isso, você mesmo, Maria. Eu gosto sempre de usar o seu exemplo e o exemplo de Sara também, porque foram praticamente as maiores evoluções que a gente teve. O aumento em pontuação e o aumento na quantidade de acertos. Você lembra de cabeça? Viu só, galera? Olha só. Eu gosto de usar o exemplo da Maria, ela foi de 19 questões para 33 questões, ou seja, aumentou 14 questões. Ela arrasou mesmo. Só que é o que eu quero mostrar para vocês o seguinte: a pontuação ano passado, há controvérsias sobre a pontuação do ano passado, porque a pontuação do ano passado foi diferente de todos os outros anos. A pontuação do ano passado, tipo, destoou demais, por isso que teve um monte de questionamento, de erro do MEC, e eu acredito que tenha sido calculado errado aquele negócio para algumas pessoas. Tanto que ficou lá aquela discussão durante um certo tempo, né? Foi bem esquisito. Só que você aumentar 14 questões de um ano para o outro, galera, tipo, é muita questão, é um desempenho assim, muito bom. Só que Maria, eu dou o exemplo dela porque ela fazia muita questão, tipo, sempre estava com o material todo resolvido. A mesma coisa da Sara. Eu até falava com a Sara na cara dela, falava: Sara, você é chata pra caramba. Mas era uma chata no sentido positivo. Porque, sério, ela fazia o simulado, quando chegava em casa, ela mandava mensagem chorando, sério, áudio chorando, foto chorando, que tinha mandado mal no simulado. Aí eu falei: eu aposto com você que você fez mais de 80% no simulado. Quando eu ia corrigir o simulado dela, galera, era 85% de aproveitamento, 87%. Então, tipo, também fazia todos os exercícios, evoluiu bastante. O segredo de tudo é prática, galera. É praticar. Então, a Maria é um exemplo vivo aí do que eu tô falando. A Sara, eu acho que subiu, tipo, quase 200 pontos, mais ou menos, na pontuação dela. E a Sara entrou até em medicina agora pelo ProUni no início do ano, né? E o que tipo, fez muita diferença na nota dela foi matemática. Quem quer ProUni, galera, SISU não tem jeito. Redação, matemática, o pessoal que quer muito UFES também, física é importantíssimo, porque geralmente quem é da biomédicas gosta muito de biologia e química, mas quando chega em física fica agarrado. Então é uma disciplina que é importantíssima também. Muita gente, você sabe que o peso da matemática, por exemplo, ele é primeiro vem redação, depois matemática, depois ciência da natureza. Galera, na ciência da natureza, você saber biologia e química, praticamente todo mundo que quer medicina sabe. Agora, você saber física, que é mais difícil, então acaba sendo um diferencial para você. E isso as pessoas elas acabam não parando para pensar nesse tipo de situação. Mas vamos lá, prosseguindo. Estou falando demais porque, como é a primeira aula, só para dar algumas dicas para vocês. Nas próximas aí eu ando de forma mais dinâmica. Galera, unidade de comprimento, vou colocar aqui. Posso colocar aqui então
unidade de comprimento, não, de área. Então, posso colocar aqui unidade de área. Beleza? Unidade de área, galera, também é muito fácil para a gente entender. Como que eu vou entender ali unidade de área? Vou mostrar para vocês aqui agora. Na unidade de área, nós podemos colocar bem assim. Existe, por exemplo, a área tem quantas dimensões? Quero calcular a área desse quadro. Esse quadro ele tem largura e tem altura. Então, o quadro ele tem duas dimensões, largura e altura. Até porque, quando você vai lá comprar um apartamento, por exemplo, você não vai chegar para o cara e vai falar bem assim, quantos metros tem esse apartamento? Você não pergunta isso. Você pergunta quantos metros quadrados tem esse apartamento. O pessoal aí que é de Lajinha de Pancas é o pessoal rico. Eles não falam metros quadrados. Eles falam bem assim, quantos quilômetros quadrados tem o meu sítio, por exemplo, o meu terreno. Então, eles já medem com quilômetros quadrados. É a galera que tem dinheiro, né? A galera que tem grana. Então, eles vão medir sempre em quilômetros quadrados. Beleza? Então, toda vez, galera, que fala de área, em área, a unidade sempre vai estar elevada ao quadrado. Então, posso colocar aqui quilômetro quadrado, posso colocar ainda hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, posso colocar metros quadrados, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro ao quadrado. Pronto, está ali, então, a minha sequência de unidades ali. Só que você tem que tomar cuidado, galera, porque a sua unidade ela foi elevada ao quadrado agora. Tá aqui, unidade elevada ao quadrado. Só que antes, galera, naquela sequência de comprimento que eu fiz, eu multiplicava e eu dividia por que número mesmo que eu estava multiplicando e dividindo, galera? Não era por 10? Multiplicava por 10 e dividia por 10. Opa, mas agora a unidade está ao quadrado. Se a unidade está ao quadrado, 10 ao quadrado vai ser quanto aquele negócio? Vai ser 100, ó. Beleza? Então, 100. Olha só, galera. Então, ao invés de multiplicar por 10, eu vou chegar aqui e eu vou multiplicar por 100. Ó. Então, vem aqui e multiplico aquele cara por 100. Beleza? Então, tá aqui multiplicado por 100. Beleza. Sempre andando para a direita, eu multiplico por 100. Isso é bom ficar na sua mente. Ó. Andando para a direita, eu multiplico por 100. Andar para a esquerda, galera, eu divido por 100, beleza? Então, vou dividir por 100 toda vez que eu ando para o lado esquerdo ali. Pronto, estou dividindo aquele negócio ali por 100. Aqui, então, a minha divisão por 100 ali. É bom você ficar ligado, então. Beleza? Unidade ao quadrado, 10 ao quadrado é 100. Então, multiplico e divido por 100, dependendo do sentido que eu vou andar. Quer ver como que esse negócio aparece, galera? Eu vou mostrar para você agora como que esse negócio aparece. Vamos lá. Questão de número 4. Se a gente der uma olhadinha na questão de número 4, olha o que o cara coloca ali para gente. Nessa questão de número 4, ele fala bem assim. Um incêndio em Roraima devastou uma área de 13 mil quilômetros quadrados. Opa! Olha só. Você sabe que é a área devastada. A área devastada, vou colocar aqui, podemos colocar 13 mil quilômetros quadrados. Então, vou colocar aqui 13 mil quilômetros quadrados. Essa será, então, a área devastada. Mas aí ele fala bem assim para a gente. Para que se tenha uma ideia da gravidade desse incêndio, compare essa área com um quarteirão da cidade de São Paulo, tomando como referência a medida 200 metros por 200 metros. Opa, ele falou da área que foi devastada, agora ele está falando sobre a área de um quarteirão. Então, ó, o quarteirão, galera, ele tem uma área de 200 por 200. Então, vou fazer aqui o desenho desse quarteirão. Imagina o seguinte, galera, que você tem aqui, neste quarteirão, formato de um quadrado, 200 metros por 200 metros. Ó. Beleza? Pessoal, tem como eu achar a área daquele quarteirão ali em metros quadrados?
Se você quiser calcular aquela área em metros quadrados, você pode calcular aquela área em metros quadrados. Ah, como que eu acho aquela área ali em metros quadrados, galera? Você concorda que aquilo ali é um quadrado? Como que vai ficar a área daquele quarteirão ali? A área do quarteirão é igual a 200 vezes 200. Quando você faz as continhas, a área daquele quarteirão vai ser 4 com mais 4 zeros no final. Isso aqui, galera, tá em metros quadrados. Por que em metros quadrados? Porque metro vezes metro dá metro ao quadrado, beleza? Mas ele quer saber, galera, o seguinte: quantos quarteirões são equivalentes àquela área que foi desmatada? Então, vem cá, essa área que foi devastada, ela equivale a quantos quarteirões desse aqui? Mas reparem, pessoal, que as unidades elas são unidades diferentes. Ó. Aqui é 13 mil quilômetros quadrados, aqui é 40 mil metros quadrados. Cara, de quilômetro quadrado, eu acho que fica fácil você transformar para metros quadrados. Ó. Aqui, quilômetro quadrado, eu posso pegar aqui e transformar esse cara para metros quadrados. Então, pego ali e faço a transformação. Galera, vem cá, quantas casinhas eu vou andar ali? Fala aí para mim. De quilômetros quadrados para metros quadrados, quantas casinhas eu andei? Alguém pode falar ali para mim, galera? Qual foi o total de casas? 3 casinhas, show de bola. Só que cada casinha eu multiplico por 100. Ó. 1, 2, 3. Opa, mas multiplicar aquele número por 100 3 vezes, galera, é a mesma coisa que acrescentar quantos zeros no final daquele cara ali? Cada vez que eu multiplico por 100, eu acrescento quantos zeros? 2. Então, como eu estou multiplicando 3 vezes, eu vou acrescentar 6 zeros. Multipliquei por 100, acrescentei 2 zeros. Multipliquei por 100, acrescentei 2 zeros. Multipliquei por 100 de novo, acrescentei mais 2 zeros. Opa, isso aqui agora está em metros quadrados. Pronto, coloquei ali. Mas eu quero saber, galera, quantas vezes este cara que é a área do quarteirão vai caber aqui dentro da área devastada. É só você dividir a área maior pela área menor. Vamos pegar aqui então e fazer a divisão, galera, da área maior pela área menor? A gente pode fazer isso. Então vou colocar ali aquelas divisões. Galera, fazendo então o esquema ali da divisão então para a gente achar a quantidade de quarteirões. Vou até colocar aqui número de quarteirões para a gente se organizar. Ó. Número de quarteirões vai ser a área total, que é 1, com 9, que é 13 com 9 zeros no final. Vou colocar aqui 13 bilhões, dividido por, quem que é esse cara aqui? 400 mil. Ó, olha que maravilha, galera. Ó, se liga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Divide ali, galera, quanto que vai ser aquele cara ali? 130 mil dividido... 130 mil não, né? 1 milhão e 300 mil dividido por 4. Quanto que é 1 milhão e 300 mil dividido por 4? Fazendo um favor. Se alguém puder fazer ali para mim. Eu acho que dá 325 mil aquele cara. Isso, né? 325 mil. $325.000 seria a minha resposta. Beleza, galera? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo, né? Fácil, simples aquilo ali. Não tem mistério. Vamos lá, então. Vamos ver se você captou a ideia. E a gente vai começar a misturar algumas coisinhas ali. Podemos começar a misturar, então, algumas coisinhas? Vai lá, questão de número 5. Eu gostaria que você fizesse a questão de número 5. Dá uma olhadinha, então, na número 5, fazendo um favor, galera. Vou dar um tempinho para você fazer a número 5. Se alguém tiver alguma dúvida, galera, pode perguntar ali tranquilamente. Então, só dá uma olhada ali
na questão de número 5. Quando mexe com medida agrária, geralmente o pessoal tem muito mais dificuldade porque não está acostumado a mexer com isso. Mas vocês vão ver que não tem mistério, não. É fácil. Quem conseguir fazer o número 5 pode dar um ok ali. Show de bola. Só vou apagar ali, então. Quem fez a 5, galera, pode fazer a 6. Ó, na questão 5, ó, o hectare, que ele chama de HA, é a unidade de medida mais empregada em áreas rurais. Eu vi que, ó, Jordana e Gabriela rapidinho fizeram a questão de número 5, que manja todos os paranauê aí de hectare, os paranauê da roça, tudo aí, eles dominam aí a galera de Lajinha de Pancas. Você viu que a galera de Lajinha de Pancas é sinistra. Então, olha aqui que ele fala pra gente, galera, que o hectare é a unidade de medida mais empregada em áreas rurais. E um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, vou colocar um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Galera, essas relações são importantíssimas. Então, ó, 10 mil metros quadrados. Isso você tem que ficar ligado. Um engenheiro agrônomo recomendou a um fazendeiro aplicar 500 quilogramas de hectare de adubo em uma área de 2.500 hectares. Opa, olha o que ele tem que aplicar, galera. Ó, ele tem que aplicar 500 quilogramas de adubo. Então, vou colocar aqui 500 quilogramas de adubo por hectare, em cada hectare. Mas qual que foi a área que ele falou que ele vai ter que aplicar? Em uma área de 2.500 hectares. Olha qual que é a área. A área é 2.500 hectares, não, né? Metros quadrados. Ó, metros quadrados de plantação de milho. E ele quer saber qual que vai ser a quantidade de adubo necessária. Galera, vamos lá então. Ó, eu sei que um hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Eu sei que eu quero aplicar adubo, 500 quilogramas de adubo por cada hectare. Só que eu sei que a área que eu quero aplicar é 2.500 metros quadrados. Vem cá, galera. Se você dá uma forçada nas vistas, você vai perceber o seguinte, que eu tenho 500 quilogramas por hectare, beleza? 500 quilogramas por hectare. Só que essa medida não está em hectare, mas eu consigo transformar ela para hectare. Como que eu vou transformar, então? Vou transformar aqui pela relação. Você sabe quanto que vale um hectare, galera? Você sabe quanto que vale um hectare. Então, vou colocar bem assim. Um hectare é 10 mil metros quadrados. Então, vou fazer a minha primeira regrinha de 3. Um hectare é 10 mil metros quadrados. Pronto, está aqui. Mas você tem o seguinte, galera, que, olha só, 2.500 metros quadrados embaixo de metros quadrados, vai ser igual a quantos hectares? X.
Porque aí eu acho essa área aqui em hectares. Ó. Quanto que é essa área aqui em hectares? Eu consigo descobrir. Então, ó, de novo, galera, 1 hectare está para 10.000, 2.500 está para X hectares. Ó, corta aqueles caras ali. Corta os zeros. Vamos multiplicar cruzado? Quando eu multiplico cruzado, olha como que fica ali. Que 10x é igual. 10x não, né? 100x é igual a 25. 100x é igual a 25. X é igual a 25 dividido por 100. 25 dividido por 100 é igual a 0,25 hectares. Opa! Mas olha como que ele aplica, galera. Aqui, eu posso colocar que ele aplica bem assim. 500 quilogramas em cada hectare. Então, 500 quilogramas por hectare. Mas quantos hectares eu tenho? 0,25. Então, 0,25, galera, vai estar para quanto ali naquele negócio? 0,25 hectares vai estar para Y quilogramas. Multiplicar cruzado. 1 vezes Y dá quanto? Y. 500 vezes 0,25 vai dar quanto 500 vezes 0,25, cara? 125? Eu acho que é 125, né? 125 quilogramas ali. KG. Beleza, galera? Simples, né? Não tem mistério. Eu falei que ia fazer a 6, galera. Eu vou deixar a 6 para depois. Eu quero falar logo de volume para a gente não perder muito tempo. Falar de volume e de capacidade, beleza? Depois eu volto aí nessas questões. Falar de volume e de capacidade, que as 3 últimas questões estão em cima disso. Então, vou pegar aqui e vou falar de volume e capacidade. Muita gente não entende a diferença entre volume e capacidade. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vai lá, tempinho só para você tirar um print aí, copiar, tudo certinho. Beleza? Então, vou apagar ali. Ó. Começar a apagar. A aula geralmente é 1h40 de aula. Hoje eu devo passar um pouquinho, uns 10 minutinhos, e até 11h50, mais ou menos. Mas geralmente 1h40 e o plantão 1h10. 1 hora, não lembro como que tá os horários, mas acho que o plantão é 1h10. Beleza? Vamos lá, ó, prosseguindo. Pessoal, eu quero falar então sobre unidade e volume. Eu vou apagar aqui então o primeiro quadro. Nós vamos falar aqui sobre unidade de volume aqui. Geralmente eu sempre fico mais do que o tempo. Nunca eu acabo antes, não. É raro eu acabar antes. Só quando o assunto é muito rápido, mas geralmente eu gosto de ficar até um pouquinho a mais do que o tempo. Aqui, unidade de volume. Unidade de volume. Galera, quando você vai calcular, por exemplo, o volume de uma piscina ela tem quantas dimensões mesmo? Tem comprimento, altura e largura. A piscina ela tem 3 dimensões. Por isso, quando você fala em unidade de volume, galera, volume é bom você colocar no seu caderno bem assim, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metros cúbicos, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. O massa desse assunto que tem muita gente que acha que domina esse negócio, que sabe muito, mas quando vai fazendo os exercícios, começa a agarrar e se confundir com as unidades. Então, por isso que eu falei, é algo que você tem que praticar bastante mesmo, treinar, isso é treino. Ó, galera,
quando a unidade está elevada ao cubo, eu vou ter que multiplicar por quanto? É só você pensar, 10 elevado ao cubo vai dar quanto? Vai dar 1000. Você vai colocar um com 3 zeros ali. Então, vou colocar multiplicando por 1000, depois, ó, multiplicando por 1000 de novo. Sempre, galera, multiplicando por 1000. Ó. Beleza? Então, coloco ali aquele cara, sempre multiplicando por 1000 quando eu ando para o lado direito. Tá aqui, então, sempre multiplicado por 1000. Andei para o lado esquerdo, o que eu faço? Eu divido por 1000. Ó. Então, vou colocar ali, sempre dividindo por 1000 quando eu ando para o lado esquerdo. Mas, galera, existem as unidades de volume e existem as unidades de capacidade, que elas se relacionam com volume. O que seria capacidade, galera? O volume, ele conta a parte interna e a parte externa, por exemplo, de uma garrafa. Por exemplo, o que a gente pode considerar, por exemplo, o volume desse copo aqui, por exemplo? Eu tenho um copo aqui na mão. O que seria o volume do copo? Ele conta também a espessura desse copo no cálculo do volume. Agora, quando você fala de capacidade, é só o volume interno, por exemplo, só o líquido que está dentro desse copo aqui, beleza? Então, o volume é tudo, inclusive com a espessura, tudo aqui. Agora, a capacidade é só o que cabe internamente nesse copo. Só que quais são as medidas de capacidade? Aí você pode colocar no seu caderno. Isso é muito fácil. Nas medidas de capacidade, galera, você já é craque nisso, porque ela é bem parecida com as outras. Medidas de capacidade, vocês podem colocar ali que as mais importantes, aliás, eu vou falar todas, né? Mas nas medidas de capacidade você tem quilolitro, vou colocar ali, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, posso colocar ali a decilitro, centilitro, mililitro. Pronto. Mesmo esquema, galera. Essa aqui é a mesma sequência lá da unidade de comprimento, só mudou a letrinha. Multiplica por 10, posso colocar ali, e quando eu ando para a esquerda, divido por 10. Mas nem é isso que eu quero falar com vocês, não, porque não é a parte mais importante, não. Eu quero que você coloque bem assim no seu caderno. Observação. Isso vai salvar a gente um monte de questão. Relações entre unidade e volume e medidas de capacidade. Eu posso colocar aqui. 1 metro cúbico, galera, a partir de agora, para a gente vai ser quanto? É igual a 1000 litros, beleza? 1 decímetro cúbico, galera. 1 decímetro cúbico vai ser igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico, você vai colocar no seu caderno que é 1 ml. Essas medidas de capacidade não tem jeito, pessoal. Nós temos que saber aqueles caras ali. Vão ser importantíssimas para a gente. Vai ajudar a gente a resolver uma série de problemas. Então, vai ter muito probleminha que nós vamos resolver com aquilo ali. Beleza? Então, ó, já vou começar a resolver aquele negócio. Quero começar a resolver aquele negócio ali com vocês. Olha só. Eu vou fazer a primeira questão, depois eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer outras questões. Não se preocupa, não. Mas a primeira questão que eu quero fazer é a questão de número 8. A 8, ela é meio embolada. Porque olha aqui que o cara fala. Um laboratório dispõe somente de frascos com volume de 175 mil milímetros cúbicos. Opa! Cada frasco tem 175 mil milímetros cúbicos. Então, um frasco tem 175 mil milímetros cúbicos. Vou colocar aqui um frasco. Podemos colocar ali. Tem 175 mil milímetros
cúbicos, tá ali. Depois, olha o que ele falou pra gente, galera. Quantos frascos são necessários para acomodar 4.200 decilitros dessa substância? Então, ó, quanto que eu tenho no total, galera? O total eu tenho, vou colocar aqui, no total eu tenho 4.200 decilitros. Então, tá aqui 4.200 decilitros. E eu quero saber quantos frascos eu preciso para dar conta disso aqui. Vem cá, galera. Quando eu falo ali de decilitro, na verdade, eu posso relacionar, sei lá, com litro, alguma coisa desse tipo ali. Vamos pensar. Decilitro, galera. Talvez a gente possa relacionar com litro, ou eu posso relacionar ali, sei lá, com alguma daquelas outras unidades ali. Eu sei, galera, o seguinte, o que eu tenho que saber? Que eu tenho que relacionar esses dois caras aqui, ó, colocar na mesma unidade. Ah, da forma que você vai fazer, para mim não importa. O que importa é que você coloque na mesma unidade. Por exemplo, galera, eu tenho milímetros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar de repente para ml, não sei como que você quer transformar ali, de repente para ml seja uma boa, ou para litros. Escolhe uma unidade ali para eu transformar tudo. Alguém quer escolher alguma unidade, galera, para eu transformar tudo? Se você quiser escolher alguma unidade ali para que a gente possa transformar tudo para litros, beleza, show então, vamos transformar tudo para litros. Para a gente transformar tudo para litros, vamos lá. Ó, eu quero transformar então para litros esse negócio. Só que eu tenho quanto aqui no meu frasco? Eu tenho isso aqui, tá em metros cúbicos. Mas eu sei, galera, que metros cúbicos não aparece aqui, mas eu sei que um decímetro cúbico é a mesma coisa que um litro. Vamos transformar esse cara para decímetro cúbico? Ó, olha só. Vou andar com esse cara aqui para decímetro cúbico. Vamos andar para decímetro cúbico, então. Andei uma, duas casinhas para a esquerda. Cada casa para a esquerda, galera, eu divido por quanto mesmo, cada casinha para a esquerda? Falei para mim, não divido por 1.000? Não estou andando para o lado esquerdo? Uma, duas. Então, como eu estou dividindo por 1.000 duas vezes, galera, é como se eu andasse, ó, é como se eu pegasse aqui 175.000, isso para quem tem dificuldade, e dividisse por 1.000 duas vezes, para transformar para litros. Ó. Só que dividir por 1.000 duas vezes é você andar, ó, andei uma, duas casinhas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. É como se eu colocasse bem assim, 0,175. Vou colocar ali decímetros cúbicos. Só que a relação entre decímetro cúbico e litro é de 1 para 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,75 litros. Ó. Beleza? Tranquilo, galera, por enquanto? Show de bola? Alguma dúvida por enquanto naquela transformação ali? Responde aí para mim, sim ou não. Posso continuar? De boa, né? Então, ó, só transformei. Milímetro cúbico, ó. Uma, duas. Então, ó, dividir por 1.000 duas vezes. 1.000, como tem, ó, duas vezes tem 6 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a mesma coisa que você andar 6 casas para a esquerda. Aqui, galera, cada setinha equivale a 6 casas, ó. Cada setinha equivale a 3 casas, porque tem 3 zeros, ó. 3 zeros com 3 zeros, dá 6 no total. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 0,175 litros. Agora, galera, de decilitro para litro. De decilitro para litro, aqui, decilitro para litro. Ando uma casinha só para a esquerda. Divido por 10. Se eu vou dividir esse cara aqui por 10, 4.200 dividido por 10, fica quanto ali? 420 litros. Ó.
Mas eu quero saber, galera, nesse total que está aqui, que é 420 litros, quantos frascos desse aqui vai caber? É só você pegar o total e dividir pelo tamanho de cada frasco. E aí a gente pega aqui no nosso cantinho ali, o total é 420, e divide pelo tamanho de cada frasco, que é 0,175. Vem cá, para você fazer divisão com número com vírgula, galera, o que você tem que fazer? Ó, anda uma, duas, três casinhas para tirar a vírgula, 175. Quantos zeros você acrescenta naquele cara? 3, ó. 420 mil. Beleza? Ó, andei uma, duas, três, tirei a vírgula. Acrescento 3 zeros ali. Dá quanto aquela divisão, galera, por favor? 2.400, né? Show, perfeito. 2.400, resposta da letra C. Beleza? Então reparem que essas questões ela faz você praticar e forçar a mente mesmo. Não tem jeito, galera. Matemática, quando você tem dificuldade, você vai ter que praticar, bater cabeça, fazer de novo, refazer, pegar suas dúvidas, separar, levar para o professor, tirar suas dúvidas, aí você consegue fixar. Senão, tipo, fica complexo ali para você aprender matemática se você não pratica. Então vamos lá, eu quero que vocês façam o número 10, fazendo um favor. Tempinho para você tentar fazer o número 10. Vou dar um tempinho ali para você dar uma lida. Então, questãozinha de número 10. Imagina aí você fazendo. Por que eu estou separando em assuntos o curso? Imagina você fazer 45, 50 questões do mesmo assunto por semana. Tipo, você vai ficar fera em cada um desses assuntos. E aí depois lá no final a gente pode até misturar esses assuntos aí, fazer um misturado de tudo. Assim como no simulado eu já vou misturar, né? Então hoje mesmo eu já vou colocar lá no grupo lá da turma a gravação dessa aula. Já vou disponibilizar para vocês lá a gravação no final da aula. Hoje à noite ainda eu coloco já o material da quarta-feira, porque o da segunda continua sendo essa lista de exercícios, só que a gente vai corrigir a série casa. Conseguiram? Show, então. Vamos partir, então, para a próxima. Eu acho impressionante até fazer um elogio que a maioria aí das alunas aí, das alunas não, dos alunos, né? Das 3 turmas que eu tenho, são mulheres. Eu fico impressionado porque hoje em dia eu percebo que as mulheres, elas são muito mais dedicadas do que os homens para tentar aprender matemática aí. Tipo, são muito mais esforçadas. Isso aí é bem visível, bem nítido. Vamos lá, vou apagar aqui então ó, essa segunda parte para aproveitar aquilo ali. Partindo então para a 10ª questão. O reservatório de uma distribuidora de gás tem capacidade para 88,4 metros cúbicos do produto. Sabendo-se que o botijão usado nas cozinhas vem embalado na forma líquida,
transformando-se em gás, depois que cada botijão tem capacidade para 13 litros, a capacidade total do reservatório da distribuidora equivale a quantos botijões? Ó, o reservatório, ele tem capacidade, isso na número 10, né? Então, vou colocar ali, reservatório. A capacidade dele é de 88,4 metros cúbicos. Opa, 88,4 metros cúbicos. Pronto, coloquei ali a capacidade do reservatório. E um botijão, galera, tem quantos litros? Um botijão tem 13 litros. E aí, galera, ele pergunta bem assim: a capacidade total do reservatório da distribuidora equivale a quantos botijões? Reparem que o botijão está em litros e aqui está em metros cúbicos. Só que para eu transformar para metros cúbicos para litros é fácil. Que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, ó, 1 metro cúbico está para 1.000 litros. 88,4 metros cúbicos está para X litros. E aí eu vou multiplicar cruzado aquele negócio. Quando eu multiplico cruzado, galera, para ver quantos litros tem ali o reservatório, eu vou perceber que X vai ser igual a quanto ali? 88,4 vezes 1.000. Fica um número assim, em litros, ó, 88.400. Opa, esse é o volume do reservatório, esse é o volume de um botijão. Para você descobrir, galera, a quantidade de botijões que você vai precisar, eu vou fazer o cálculo aqui no cantinho. É só pegar 88.400 e dividir por 13. Então, estou pegando o volume total e dividindo pelo volume de um botijão. Volume total, galera, dividido pelo volume de um botijão, vai dar quanto aquele negócio ali fazendo favor? 6.800. Então, posso colocar aqui 6.800 botijões. Beleza? Simples, né? Não tem segredo, não tem mistério. Fiz a número 10? Fiz. Show, então. Vamos partir, então, para a próxima questãozinha que eu quero fazer com vocês. Quero que vocês deem uma olhada na questão de número 9. Questão de número 9 aí, por favor. Rapidinho, para a gente fazer. Então, questão de número 9. Posso apagar aqui, galera? Acho que posso, né? Então, ali na questão de número 9, tenta fazer a questão de número 9. Ó, vocês já devem ter dado uma olhada no calendário. No calendário, galera, o que rola? É sempre, as nossas aulas, na verdade, teóricas, são sempre na quarta, e vocês viram lá que os plantões de dúvidas que são no sábado. Somente essa semana que eu estava passando mal que eu fiz essa alteração. É sempre quarta e sábado. A semana que vem está na segunda, porque vai ser a reposição do plantão. Mas sempre quarta e sábado. Quem conseguir fazer a próxima questão, galera, já pode dar um ok para mim. Show. Tô falando que o pessoal aí de Lajinha de Pancas tá o fenômeno, olha lá. Brunella também é de Lajinha de Pancas, não é, Brunella? Ou é só de Pancas? Não é não? Mas você é dessa região aí de Pancas, não é não? Ah, é de Colatina, né?
aquela megalópole, falou, ó, em questão ela fala de quê? Ela tá falando de água? Ó, açude, reservatório, essas coisas aí, litros d'água. O pessoal de Lajem de Pancas conhece essas coisas porque toma água no lago, toma água no rio. Então, eles conhecem todas essas medidas tranquilamente. Questão de número 9. Na questão de número 9, ele fala bem assim para a gente, na número 9. O açude de Orosi, no Ceará, um dos reservatórios, um dos maiores reservatórios do Brasil, tem capacidade para armazenar 2 vezes 10 a nona metros cúbicos de água. Opa! Olha só, ele está falando do açude de Oroz. Então, vou colocar aqui, ó, açude de Oroz. Olha o que ele colocou ali para gente. 2 vezes 10 a nona metros cúbicos. Ó. É a capacidade desse açude. Sabe-se que o Rio Amazonas lança no Oceano Atlântico 50 milhões de litros de água por segundo. Então, ó, olha o que ele colocou, galera. Acerca do Rio Amazonas. Ó. Agora, Rio Amazonas. Vou anotar aqui essa observação. Para o Rio Amazonas, são 50 milhões de litros de água por segundo. 50 milhões é esse número aqui, ó, galera. 50 com 6 zeros no final de litros por segundo. E ele quer saber, galera, com base nesses dados, é correto afirmar que o tempo que o Rio Amazonas leva para lançar no Oceano Atlântico um volume de água igual à capacidade do açude de Oroz é igual a quanto? Só que ele quer saber esse tempo em horas. E aí, aqueles caras ali, ó, tá em segundo esse tempo. Só que, ó, reparem que aqui tá em litro, galera. Eu preciso transformar esse cara aqui em litros também. Então, primeiro eu vou achar o açude de Oroz em litros. Olha o que nós podemos fazer, galera. Nós podemos fazer bem assim. Ó, volume, vou colocar aqui, ó, volume do açude de Oroz. Nós podemos colocar aqui no cantinho, em litros. Beleza. Eu já sei que, ó, tá em metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a quantos litros, galera? 1000, né? Então, ó, 1 metro cúbico está para 1000 litros. Coloco ali. 2 vezes 10 a nona metros cúbicos, galera, equivale a quantos litros? Ó? X litros. Pessoal, multiplicando cruzado aqueles caras ali. Esse 1000 é a mesma coisa que 10 a terceira. Então, ó, 1 vezes x é x. Então, eu tenho 2 vezes 10 a nona, vezes esse 1000 aqui, ó, vou até colocar. Este cara é 10 a terceira, vezes 10 a terceira. Para eu colocar na forma de potência, né? 1000 é a mesma coisa que 10 a terceira. Então, x é igual 2 vezes, multiplica aqui, ó. Multiplicação de mesma base, repete a base, somos expoentes. 9 mais 3 dá 12. Então, 2 vezes 10 elevado a 12 litros. Ó. Pronto, tá ali. Esse é o volume do açude de Oroz. Só que o Rio Amazonas ele vai despejar por segundo aquela quantidade ali em litros. Ah, beleza. Mas aquela quantidade eu também consigo transformar para notação científica. Então, olha só o que nós vamos fazer, galera. Vou precisar da ajuda de vocês aqui agora. Eu vou colocar bem assim. Esse cara, em potência, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, correto? 7 casinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. 5 vezes 10 a sétima ali, litros por segundo. Então, nós podemos colocar bem assim, o rio é 5 vezes 10 a sétima litros em 1 segundo. E eu quero saber quantos segundos ele vai demorar para lançar isso tudo aqui. Aqui é 2 vezes 10
a 12ª litros. Galera, vamos multiplicar aqueles caras ali cruzados? Vamos. Multiplicando aqueles caras ali cruzados. 5 vezes 10 a 7 x é igual a 2 vezes 10 elevado a 12. Só para ficar mais bonito, galera. Olha aqui como que eu vou escrever aqueles caras ali. Ó, 2 vezes 10 elevado a 12 dividido por 5 vezes 10 a 7. Eu sei que vocês não gostam de dividir, por exemplo, 2 por 5, mas é fácil dividir. 2 dividido por 5 dá quanto essa divisão aqui, galera? Não é 0,4? Então, 0,4. Divisão de mesma base. Repete a base e faz o que com os expoentes? Subtrai. 12 menos 7 dá quanto? 5. Então, 10 elevado a 5. Beleza? 2 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 0,4. Divisão de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. 12 menos 7 dá 5. Olha como que fica, galera. Ó, posso escrever assim. Ó. Esse cara, quando eu ando para a direita, diminui uma unidade no expoente. 4 vezes 10 a quarta. 4 vezes 10 a quarta é 4 com 4 zeros no final. Beleza, coloquei ali. Só que isso aqui, galera, tá em segundos. Ó. E eu quero essa resposta em quê? Em horas. Se eu quero aquela resposta em horas, vocês vão me ajudar aqui no cantinho. Já usei essa parte aqui mesmo. Eu vou pedir a ajuda de vocês aqui no cantinho. Lembrete. Que era um lembrete que eu já ia fazer para vocês. Observação. Falei, galera. Um dia tem quantas horas? Falei para mim. Um dia tem quantas horas? 24 horas. Beleza. Uma hora, 60 minutos. Um minuto, 60 segundos. Beleza? Uma hora, se você quiser colocar no seu caderno aí, para você ter essa unidade, equivale a 60 minutos. Cada minuto é 60 segundos, então 60 vezes 60, 3.600 segundos. Beleza. Isso que é uma hora, 3.600 segundos. Ah, se você quiser um dia, galera. Um dia é 24 vezes uma hora. Ou seja, 24 vezes 3.600. Só estou colocando como opção para você. Essas últimas aqui, essas duas últimas, nem costumam aparecer. Mas 24 vezes 3.600 dá quanto aquele negócio ali, galera? Fazendo um favor. Quem puder multiplicar aqui para mim. Dá 86.400. Não, 86.400 segundos. Pronto. Só coloquei ali o meu guia. Mas o importante é que eu quero transformar esse cara para horas. Só que está em segundos. Segundos, galera. Vamos transformar para minutos? Sei lá, para minutos de repente fica mais fácil, não sei. Você que sabe. Ou transformar para hora direto. Uma hora tem quantos segundos ali? 3.600. Então vamos transformar para segundos ali direto. Então vou pegar aqui. Vou fazer essa relação. Ó, vamos lá. Vou colocar aqui. Uma hora, como as respostas estão em horas, uma hora está para 3.600 segundos. Está aqui na minha colinha. 40.000 segundos vai estar para quantas horas? 40.000 segundos vai estar para x. Ó, corta aqui os zeros. X é igual a 36x é igual a 400. Beleza? X é igual, galera. 400 dividido por 36. Quanto que vai dar aquela continha ali? 400 dividido por 36. Alguém pode fazer ali para mim, galera? 11,11, né? Show! 11,11. 11,11 está entre quais valores ali?
11,11 é maior que 10 e menor que 20, né? Letra D de dado. Beleza? Letra D de dado ali, naquele caso. Alguma dúvida, galera? Alguma pergunta nesse caso? Que vocês gostariam de fazer? Pode ficar à vontade aí, galera. Sim ou não? Tudo ok por enquanto? Posso continuar? De boa, né? Show. Então, eu só quero resolver mais uma, que foi as 6 que eu prometi a vocês ali, que eram as de medida agrária, que eu acho que o pessoal vai acabar se confundindo com ela. Mas ficou com dúvida em questão de medida agrária, galera? Pessoal aí que tá lá no grupo lá, chama o pessoal de Lajinha de Pancas, que eles são fera nisso aí. Falou em medida agrária com eles mesmos. A 7 também? Vamos lá, eu faço a 7 então antes. Vamos lá na 7. Durante os Jogos Pan-Americanos, vou pegar aqui, acabar logo essa série aula, né? Ó, durante os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, os brasileiros perderam ouro para os cubanos por 37 centésimos de segundos na prova de remo. O que significa 37 centésimos, galera? 37 centésimos de segundo significa bem assim, é 37 sobre 100 segundos, beleza? Isso que é 37 centésimos. Então, ó, 37 centésimos de segundo, você pode colocar no seu caderno. Que isso é a mesma coisa que 37 sobre 100 segundos. Ou seja, é a mesma coisa que 0,37 segundos, beleza? Quando fala bem assim, galera, 3 décimos de segundos. 3 décimos de segundos, o que o cara está querendo dizer com isso? 3 décimos de segundos. É 3 sobre 10 segundos, que é 0,3, beleza? 3 milésimos, galera. 3 sobre 1000. 157 milésimos. 157 sobre 1000, beleza? Então, ó, ele quer saber quanto que vai ser esse cara aqui, o tempo mais próximo em horas. Beleza? 1 hora, galera. Se ele quer saber em horas, 1 hora são quantos segundos? Você consegue falar para mim ali? 1 hora você concorda comigo que são 3.600 segundos? Então, ó, 1 hora, 3.600 segundos. Se você tem 0,37 segundos, isso vai estar para X horas. E aí, olha que bacana, você pode transformar isso aqui para notação científica, eu acho. Fica mais de boa para você fazer os cálculos. Ó, 3.600 x aqui é igual a 0,37. Esse cara aqui, galera, em notação científica, para quem tem dificuldade, ando 1, 2, 3 casas para a esquerda. Andei para a esquerda, 3,6 vezes 10 a terceira, x. Ó. Colocar assim. Então, 1, 2, 3. 3 casinhas para a esquerda. Esse cara eu vou andar 2 para a direita. Fica 37 para a direita. O expoente fica o quê? Negativo. 2 casas para a direita, então 37 vezes 10 a menos 2 ali. Beleza, galera? Ó, 1, 2, 3. 3,6 vezes 10 a terceira, andei para a esquerda. 1, 2. Andei 2 para a direita. Expoente negativo. Galera, olha só como que fica aquele negócio ali. Passa ali para o outro lado dividindo. Ó, x é igual a 37 vezes 10 a menos 2, dividido por 3,6 vezes 10 a terceira. Galera, esses caras aqui vai dar aproximadamente quanto? Vai dar muito próximo de 10, né?
Quanto que vai dar aquele cara ali? 1,03. Obrigado, Marina. Então, ó, 1,03. Aqui, galera, divisão de mesma base. Repete a base, o que a gente faz com os expoentes ali? Subtrai os expoentes, ó. O de cima menos o de baixo. Fica 10 a menos 5. Então, vezes 10 a menos 5 ali. Beleza? Vezes 10 a menos 5. Eu acho que tem... Calma aí, acho que errei conta, não? Só voltar aqui. Repete, alguém falou alguma coisa ali para mim? Ah, dá 10,3 aqui? Ah, show de bola. Obrigado, galera. 10,3 aqui vezes 10 a menos 5. Show. Aí eu ando uma casinha aqui para o lado esquerdo. Andei para o lado esquerdo, aumenta uma unidade. Então, obrigado. 1,03 aumenta uma unidade no expoente vezes 10 a menos 4. Aumentar uma unidade é somar 1 quando eu andei para a esquerda ali. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4. Show de bola. Obrigado aí, galera. Para fechar, falei 11h50 e vai dar 11h50 certinho aí o horário que eu vou terminar. E eu nem falei de sistema de numeração, galera, mas não tem problema não, não estou com pressa não. O meu interesse maior hoje era sistema de unidade, porque isso aí vai fazer muita diferença para a gente, que na aula que vem a gente vai falar sobre razão, proporção e divisão em partes proporcionais. Razão e proporção e divisão em partes proporcionais, galera, só aí você tem umas 6 questões no Enem, 7 questões. Então é importante pra caramba. Você tem que saber unidade, porque você vai mexer com escala, velocidade, essas coisas. Então você tem que saber unidade aí para o próximo assunto. Vamos lá para 6, para a gente fechar. Então vou apagar aqui. Repito, hoje à noite eu já coloco o material lá da quarta, hein, galera? O material de quarta vai estar disponível hoje à noite para vocês. Sempre vou tentar colocar ali com antecedência. Questão de número 6. As medidas agrárias mais utilizadas em Goiás são o alqueire, que corresponde a aproximadamente 4,8 hectares. Opa! Ó, um alqueire. Vou colocar aqui. É 4,8 hectares, que a gente pode chamar de HA. Depois, galera, a quarta, que é equivalente a 1/4 do alqueire. Opa, 1/4 é 1/4 do alqueire. Então, é um alqueire dividido por 4. Mas um alqueire vale quanto, galera? Dá 4,8 hectares. Então, ó, no lugar de um alqueire, é a mesma coisa que 4,8 hectares. Então, coloco ali 4,8 dividido por 4, que vai dar quanto? Vai dar 1,2 hectares. Posso escrever ele daquele jeito, beleza? Prosseguindo, galera. E ele fala, e o litro, que é a 20ª parte de 1/4. Opa, 1 litro, galera, é 1/4 dividido por 20. Ó. 20ª parte da quarta. Ou seja, 1/4 dividido por 20. Mas você acabou de descobrir que 1/4 são quantos alqueires? 1,2. Então, ó, como 1/4 são 1,2 alqueires, ó, então posso colocar aqui 1,2 dividido por 20. Beleza? Galera, 1,2 dividido por 20. 1,2 dividido por 20 vai dar quanto aquele negócio ali?
Alguém pode fazer ali, galera, aquela continha para mim? Vai dar 0,06? Obrigado, show. 0,06 alqueires. E aí ele quer saber se um produtor plantar arroz em uma área de 1 alqueire e 60 litros, opa, ó, ele vai plantar uma área de 1 alqueire e 60 litros. Então, ó, vou colocar aqui, ó, área é 1 alqueire e 60 litros. É a área, beleza? Então, ó, prosseguindo, a 20ª parte de uma quarta, beleza, 1/4 de um alqueire. Show. Então, ó, a quarta é equivalente a 1/4 de alqueire. Tranquilo. Coloquei aqui. Só estou conferindo os meus cálculos ali, só para ver se está certinho. Beleza. Ó, se um agricultor plantar arroz em uma área de 1 alqueire e 60 litros, com uma produtividade esperada de 65 sacas por hectare. Produtividade, vou colocar ali, são 65 sacas por hectare. Ele quer saber qual que é a produtividade. Galera, um alqueire, fala aí para mim, quantos hectares tem esse cara, que é um alqueire? Dá 4,8? 4,8. Então, ó, 4,8 hectares mais 60 litros. Cada litro tem quanto? 0,06. Então, 60 vezes 0,06. Galera, fica 4,8 mais 60 vezes 0,06 vai dar quanto aquele negócio, galera? Vai dar 3,6? É isso? Show. Que vai dar 8,4 hectares ali. Só que qual que é a produtividade, galera? São 65 sacas em 1 hectare. Em 8,4 hectares, vai ser quanto ali? X. Multiplica aqueles caras ali cruzados. Se multiplicar aqueles caras ali cruzados, dá quanto, galera? Fazendo um favor. 546. Então, X vai ser igual a 546 sacas ali. Beleza, galera? Resposta letra D, de dado, naquele caso ali. Eu acho que eu resolvi todas as questões, né, galera? Foram todas as questões aí resolvidas com vocês dessa parte de sistema de unidade. Último recado para vocês, galera. Fiquem tranquilos, a aula não vai ser no sábado. O plantão de dúvida que vai ser no sábado. O plantão de dúvida é 1 horinha só. Eu não vou ficar tomando o sábado de vocês, beleza? Que eu sei que no sábado é mais chato. Vai ser sempre na quarta-feira a aula. Plantão de dúvida no sábado. 1h10, 1h20 de plantão de dúvida. Então, não fiquem preocupados. A gente ficou um tempinho a mais ali. Mas eu não pretendo ficar cansando vocês no sábado, não. Pessoal que não está matriculado no curso, galera, se tiver gostado, entre em contato comigo. Dá para fazer o mesmo desconto com vocês, o mesmo valor. Que o valor promocional era até segunda, mas eu consigo manter numa boa. Repito, pessoal que já está matriculado, galera, façam os exercícios. Aí você tem que fazer os exercícios. Ó, hoje, se você estiver fazendo os exercícios em casa, hoje na parte da tarde, hoje eu me coloco à disposição para atender vocês. Pode mandar dúvida. Das 17 às 18 horas eu vou estar 100% livre para dúvida, beleza? Das 17 às 18. Me manda lá pelo WhatsApp, eu vou responder para vocês. Então, nesse intervalo, 17 e 18, eu vou tirar esse intervalo para atendimento. Professor, mas eu não consigo estudar hoje. Eu só vou conseguir estudar amanhã. Não tem problema, galera. O plantão de dúvidas é na segunda-feira à noite. Então, de qualquer forma, na segunda-feira eu vou tirar as dúvidas desse material. Professor, quais são os exercícios que eu tenho que fazer? Eu só quero que você faça os da série casa.
Como assim da série casa? Eu já vou falar as páginas para vocês, porque tem uma série aí que é a série de sistema de numeração decimal. Não quero. Eu quero que você faça a página 11, 12, 13, 14. Aliás, da página 12 em diante, você pode fazer tudo. Beleza? Página 12 em diante, você pode fazer tudo. Depois eu disponibilizo a gravação da aula para vocês. Segunda-feira, plantão de dúvidas. Beleza, galera? Abraço para vocês. Ótimo final de semana. E obrigado pela atenção. Tamo junto aí. Valeu. Abraço.